Não deixa eu falar, começar a falar, não, senão eu esqueço. Então vamos lá, galera. Estamos saindo da perspectiva barroca para entrar na perspectiva arcádica, né? O arcadismo, ele é um movimento bastante diferente do movimento barroco, tá? Então, a ideia é que a gente, quando estuda literatura, a ideia é que a gente faça sempre uma perspectiva de comparação entre o movimento anterior e o movimento que a gente está estudando, tá? É claro que na linha do tempo a gente tem barroco, arcadismo, romantismo, realismo, e ao passo que a gente vai chegando a esses novos modelos literários, a essas novas escolas literárias, a gente pode construir o quê? Construir um arcabouço maior de informação. Então, a gente vai casando os movimentos e vai percebendo que uns se parecem mais com os outros, uns se diferem apenas num único ponto, tá? E para a gente isso é o mais importante. Além de tudo, a literatura dá um suporte surreal para a redação. A literatura, assim como a filosofia e a sociologia, né, todas essas estão no campo da cultura máxima, da elite intelectual. Então, pessoas que conhecem sobre literatura, pessoas que conhecem sobre filosofia e sociologia, são socialmente prestigiadas do ponto de vista ali do olhar, né? Então, para uma pessoa que vai corrigir a sua redação, se essa pessoa pega uma referência literária, bem embasada, obviamente, ela consegue dar um valor muito maior a você do que, de repente, se você é o cara que usa um dado estatístico. Tá? Então, é claro que o dado estatístico também é válido, mas num critério de comparação, a literatura sempre vai ser muito mais elevada do que um dado estatístico. Tá? Então, isso não é o que eu acho, isso é o que a gente vê, ok? Nas correções e em tudo que acontece. Então, eu vou, na verdade, apresentar para você aqui a minha telinha Plim Plim para você poder acompanhar essa aula. Ainda estou aqui com o slide de redação aberto, o slide de conclusão que a gente não chegou a fazer, mas vou apresentar aqui para vocês, ok? Vocês... Calma aí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar, então, arcadismo, tá? É bacana a gente pensar nesse nome, né? Arcadismo. Por que será que o nome é esse? Né? Vocês têm alguma lembrança lá da escola, né? Por que se chama arcadismo? Vocês têm alguma lembrança do que seja isso? Já ouviram falar? Deve estar relacionado ao campo, não? Não, isso é o que o arcadismo trabalha, mas o nome, eu quero que vocês pensem no nome. Agora estou falando de gramática. Arcadismo. Isso lembra alguma coisa para vocês? Vocês lembram da escola? Né? Não sei, óbvio que eu não posso exigir que você tenha um tesão máximo em literatura, mas eu não sei se vocês lembram algo a respeito, mas eu vou ver se eu consigo achar aqui para vocês. Que é o seguinte: o arcadismo, na realidade, esse nome ele diz respeito a uma região da Grécia que era a Arcádia, tá? Se falava, deixa eu mostrar para você, ó. Olha só. A Arcádia era isso aqui, ó. Era tipo uma aldeia, né?
Olha só como era linda. Vocês conseguem ver perfeitamente a foto? Sim. Então, a Arcádia era essa região aqui, ó. Ó. E aí eu estou mostrando a foto para que vocês sintam a atmosfera do local, tá? Então, sempre uma atmosfera que traz quem como protagonista, gente? Quando você olha isso, você pensa em quê? O que vem à mente quando você olha a região da Arcádia? O que vocês estão visualizando aí? Nesse espaço. Como cenário? Isso, tem uma natureza aqui, ó. Deixa eu botar aqui para você. Vou ampliar melhor. Ó, a natureza, ela faz parte ali, ela está meio que embolada ali com as construções, né? É claro, isso aqui é um exemplo. Essa aldeia aqui, olha só o nome dessa aldeia, não sei nem se eu sei falar. Aldeia de Valtecinico, na Arcádia, Peloponeso, Grécia. Tá? Então, o que acontece? O arcadismo tem esse nome por conta da Arcádia, que era essa região na Grécia, isso é o que se fala, tá? Era essa região na Grécia em que os poetas se reuniam para construir, fazer, produzir suas poesias, tá? Então, eles ficavam lá cantando suas poesias, e quando eu falo cantando suas poesias, eu tenho, de fato, a intenção de trazer a ideia melódica, porque nós temos no arcadismo muitas liras, né? Nós temos uma lira principal, que é a Marília de Dirceu, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós vamos ler, é a que mais cai em prova, né? De todas as liras existentes, tem várias liras, e a lira de Marília de Dirceu é a que mais cai, a gente vai visualizar. Mas sempre quando a gente fala de arcadismo, a gente fala de musicalidade, a gente fala de lirismo, tá? Então, a lira, lá que a gente viu no gênero lírico, também está presente no movimento arcádico, tá? Então, assim, imagina que aqui, nessa região, por exemplo, a gente tinha a reunião de poetas que cantavam suas poesias à mulher amada, tá? Então, a ideia do nome é essa, já para a gente começar, tá? Para a gente pensar aqui sobre esse movimento importante. Então, já que eu te falei isso, a gente pode começar a pensar aqui sobre uma frase do Vitor Manuel de Aguiar e Silva, que diz o seguinte, olha só: a partir do último quartel do século XVII, verificou-se nas literaturas europeias uma generalizada e forte reação antibarroca. Verifica-se, assim, uma crescente difusão e aceitação da doutrina do classicismo francês, primeiro de modo disperso, depois sob a forma de correntes arcádicas ou neoclássicas. Então, nós temos de entender, e isso eu sei que você anota, eu vou confessar que fiquei feliz esses dias, eu não sei na aula de quem, eu sei que eu estava olhando as aulas, né? Eu basicamente assisto a todas as aulas que vocês assistem, e vou até fazer Enem esse ano, para ver se eu passo também para alguma coisa que eu estou a fim de passar. Ó, então o que acontece? Eu vi um professor perguntando assim, fulano, quantas folhas você fez da aula? Então, é bacana saber que vocês estão anotando, porque é importante anotar, tá? Não fica só olhando o slide, não. Vai anotando também quando a gente destaca que é importante. E agora eu já vou te dizer. O que é importante aqui? Entender o arcadismo como forte reação antibarroca, ok? Então, temos aí claramente o arcadismo versus o barroco. O que será que o homem arcádico vai combater no barroco?
Quem é o homem barroco? Você pode dizer para mim, de uma maneira sucinta, como que você identificaria um homem barroco? Fala para mim. Quais são as características do homem barroco? É um homem confuso, em dúvida, né, entre a religiosidade e a vida. É um homem com uma tensão muito grande, é um homem com crise existencial, é um homem pós-pandemia. Então, fica ligado que, nesse ano, se surgir alguma coisa relacionada em alguma redação de alguma banca, você pode usar o barroco como referência para instabilidade emocional, tá? Então, agora, eu acabei de falar uma coisa sobre redação, ok? Para você anotar aí, tá? Então, qualquer tema relacionado à questão da crise emocional, da crise de valores, da crise religiosa, da emoção do homem acima da razão, qualquer um desses você pode usar, sim, a questão barroca, tá? E aí vamos entender esse movimento arcádico como uma reação contra o barroco. Então, vamos lá. Vamos fugir desse perfil de crise e vamos tentar encontrar o outro lado. Gente, qual é o outro lado de uma tensão? A tensão está aqui. Qual é a oposição da tensão? Diz para mim. Uma tranquilidade? Tranquilidade e paz, exatamente. Então, o oposto da crise é a tranquilidade. Vamos imaginar, vamos jogar para o nosso mundo prático? Ontem, o nosso encontro com a psicóloga, que foi Mara, a gente estava em crise e quando a gente encontrou e conversou, teve aquele bate-papo maravilhoso, a gente ficou em paz. Então, entenda sempre isso. Essa crise é o barroco, essa paz é o arcadismo, tá? E a paz, ela remete a quê? Ela remete a equilíbrio. E equilíbrio remete a quê? Equilíbrio remete à razão. Equilíbrio remete à luz. Equilíbrio remete a iluminismo. Equilíbrio remete à razão acima de tudo. Então, estamos aqui diante de um homem que é um homem equilibrado, racional e que vai levar a sua vida buscando aquilo que o homem barroco não buscou. Essa história, né, é bem legal, isso que a gente está conversando agora, porque, lembrando do que a Lívia conversou ontem, vocês lembram quando ela disse que as pessoas estão bebendo mais, se drogando mais, comendo mais? Vocês lembram quando ela falou isso? Isso demonstra o quê? Demonstra descontrole, desequilíbrio, ok? Então, os excessos referem-se à perspectiva do desequilíbrio, à perspectiva barroca, tá? Os excessos. Agora, qual seria aí, na verdade, a percepção que a gente tem quando a gente pensa... Deixa eu colocar aqui também. Qual seria a percepção que a gente tem quando a gente não fala de excesso? Quando a gente não fala de excesso, a gente fala de algo normal, a gente fala de algo equilibrado, de algo simples. E é isso que eu quero trazer para vocês. Essa coisa arcádica, ela é equilibrada, ela é racional, ela é simples, combatendo tudo aquilo que o barroco tem de excessivo, ok? Isso em todos os níveis, tá, gente? Então, as esculturas, as pinturas barrocas eram compostas em demasia por ouro. A gente viu os detalhes, era muito ouro, era aquela coisa pesada mesmo, rica de detalhes. E no arcadismo a gente já vai ter o quê? O menos é mais. A vida simples é mais importante. A vida simples traz para a gente uma aproximação espiritual, tá?
A vida simples, ela é capaz de nos levar a Deus. Quando eu vivo na tensão, se Deus vai me perdoar, se Deus não vai, quando eu quero pecar, mas aí não sei o que vai acontecer, querendo ou não, eu olho Deus de uma maneira diferente, tá? Então, aqui não vamos ter isso. Na primeira metade do século XVIII, fugindo do estilo e dos temas barrocos, os artistas voltam-se aos temas bucólicos. O que é o tema bucólico? É a natureza, tá? A natureza passa a ser companheira e mestra. A natureza para o arcádico, isso também você pode anotar, a natureza para o homem arcádico, ela é um pano de fundo, tá? O que é um pano de fundo? Ela está ali e eu vou contemplá-la, ok? Ah, já, mas por que é importante que eu anote que o homem via a natureza como um pano de fundo? Porque tem questões que lidam com a comparação do olhar romântico para a natureza, do romantismo, e o olhar arcádico para a natureza. E aí que está a grande, né, o que é bacana da nossa aula. A gente pensar nas questões que poderiam aparecer para a gente. Primeiro de tudo, se o homem arcádico vê a natureza como pano de fundo, ele vai sempre buscar a natureza para encontrar o seu eu, o seu equilíbrio, ok? Agora, o homem romântico, ele já vê a natureza não como um pano de fundo, mas sim como personagem principal de um projeto que ele quer construir de identidade nacional, tá? Então, o que seria isso? Na natureza, nós temos as nossas diversidades, as nossas biodiversidades, né? Nós temos uma riqueza da nossa fauna, da nossa flora. E para o país que queria se tornar independente culturalmente, como era o Brasil, no início do século XIX, a gente precisava pegar os componentes daqui, os componentes nacionais, para poder construir junto do nosso povo, né? Construir a ideia de que esse país aqui é maravilhoso, essa terra aqui você planta e tudo dá. Para isso você tem que contar com a natureza. A natureza, ela não pode ser apenas um cenário, como era no arcadismo. A natureza, ela tem de ser personagem, porque ela é uma das componentes fundamentais para eu construir a identidade nacional do Brasil. Então, entenda, qual é o papel da natureza no arcadismo? É ser pano de fundo, é servir ali de pano de fundo para que os poetas possam criar. Qual é a posição da natureza, qual é a importância da natureza para o homem romântico? Total. A importância total, visto que é por meio da natureza que a gente vai conseguir construir a nossa identidade nacional, mostrando o que de mais belo tem no nosso país. É entendido ou não entendido? Entendido. Já. Hein? Nenhuma dessas duas épocas retratava a natureza como. Peraí. Essas duas épocas retratavam a natureza como algo belo, né? Não pelos defeitos que o homem causa a ela, certo? Isso. Ninguém falava de defeito, não. Tá? Ah, Não há nenhum julgamento para a natureza. Ninguém olha a natureza como se fosse assim. Ah, não, as pessoas matam a natureza. Não. Ninguém julga a natureza de maneira negativa, até porque é difícil no nosso país ter esse julgamento. A única natureza que a literatura critica é a natureza humana, tá? Que não vem ao caso agora, porque não é o tópico. Mas quanto à sua pergunta, não há julgamento negativo, não, tá? beleza. Beleza, agora vamos pensar numa coisa. Em quais temas, em que temas, pensem agora, tá? Eu quero instigar vocês a pensarem. Em quais temas nós poderíamos usar arcadismo
E romantismo, é claro, esse ponto da natureza, tá? Esse ponto da natureza. Em quais temas nós poderíamos trazer como interdisciplinaridade o arcadismo e o romantismo na redação? Digam. Contaminação do meio ambiente, essas coisas, né? Perfeita, nunca errou, maravilhosa. É isso aí. Qualquer questão de meio ambiente, exploração do meio ambiente, trazer, né, na verdade, uma contextualização em que você mostre o passado e o presente, né? Seria bacana, de repente, Mia, a gente pegar o homem romântico do século XIX e perceber como que ele valorizava essa natureza, como que ele enxergava a natureza como plena, como bela, como um componente fundamental para a sua sobrevivência. Entretanto, na contemporaneidade, essa visão se esvaiu, visto que há uma superexploração dos recursos naturais e por aí vai. Entendido ou não, gente? Beleza. Showzão. Então tá. Vida que segue, ó. Vamos então dar uma olhada, já que a gente está falando de arte, né? Assim, eu tento. Inclusive, eu quero também. É uma surpresa, mas eu quero trazer uma pessoa também para falar com vocês sobre arte. Uma pessoa incrível também. Pretendo fazer isso. Né? Pretendo agora, né? Me animei, acho que isso vai ser muito bom para todos. Principalmente para o pessoal que vai fazer prova que cai arte, né? Então, se cai arte na sua prova, com certeza você vai se interessar muito. Então, eu pretendo trazer um professor, amigo meu, e eu tenho muita sorte de ser rodeada por professores excelentes. E quero trazer um professor de artes aqui para conversar com vocês de uma maneira mais profissional, né, mais técnica, sobre esses assuntos, porque, obviamente, o meu conhecimento ele não é o mesmo conhecimento de uma pessoa que estudou isso 5 anos. É claro que a experiência conta, enfim, é importante, mas o conhecimento técnico que ele tem, eu acho que ele pode explorar muito mais com vocês, tá? Mas aqui eu procuro trazer algo para que a gente enxergue de uma maneira mais ampla a arte e mais profunda a literatura. Então vamos lá, olha só. Essa primeira pintura aí, ela se chama O Juramento dos Horácios, de Jacques-Louis David. Eu quero que vocês pensem, vocês lembram lá da escultura, da pintura barroca, que a gente via jogo de claro, de escuro, enfim. Eu quero que vocês olhem todas as imagens presentes dentro dessa pintura. Quero que vocês olhem tudo, tudo. Olhem detalhadamente. Eu vou contar aqui no relógio 3 minutos, tá? Para que vocês olhem atentamente para essa pintura e para que vocês me digam, dentro da ideia que a gente conversou, de equilíbrio, de razão, o que vocês veem nessa imagem, tá? Então, valendo. Também tem um contraste de cor, né? Tipo, fundo mais escuro e as pessoas mais claras. Calma, bebê. Olhe mais do que isso. Tem sim. Mas olhe mais. Quero que vocês reparem outras coisas também. Vai lá. As roupas também, né? Tipo, tanto das mulheres, você tinha falado de vida simples, que eles têm uma vida simples. Tanto a roupa das mulheres remete a isso. Não sei se, tipo, tem relação. Vai que vai. Vai indo. Tem relação, sim. Mas vai indo, vai pensando. Vai olhando. É bem detalhado também, as expressões, o braço ali, sim, é bem definidinho. Bem definidinho. Saradinho, o que você acha? Ah, ele tá, olha só, braço. Tamara, né?
Tamara. Mas olha só, pensem no seguinte, olhem para o fundo dessa imagem. O que vocês veem? O que vocês veem no fundo dessa imagem? Parece um castelo, né? Sim, mas essa forma, essas formas, eu tô botando a mão na tela como se vocês estivessem vendo. Eu esqueço que eu tenho que pegar no mouse. Ó, isso aqui é o que isso aqui? Abóbada? Essas colunas, né? Essas colunas aqui são colunas o quê? Romanas. Tá? E aí a gente já vai pensar numa situação que é o quê? Veja bem, se o homem arcádico é um homem equilibrado, se o homem arcádico é um homem que leva em conta a razão e o equilíbrio acima de tudo, a que povo a gente pode fazer referência? Quando a gente olha isso, assim, que povo que tinha arte absolutamente equilibrada e simétrica? Os gregos? Exatamente. Então, a gente tem a presença da antiguidade clássica, da retomada da antiguidade clássica. Não sei se vocês repararam, mas há um perfeito equilíbrio ali na figura central do pai. O pai está no centro da imagem, né? Então, assim, a gente tem essa coisa equilibrada, não está um jogado e o outro está distante, completamente distante da imagem, né? Não tem uma pessoa, como é que eu posso dizer? Não tem ninguém aqui que não esteja aparecendo, como no barroco. A gente tem sim jogo de claro, de escuro, a gente vê um fundo sombrio, vê, a gente vê a luz nas pessoas, vê, mas a gente consegue identificar os traços, a perfeição, o detalhamento, mas sem excesso, como a gente via no barroco, né? O barroco tinha excesso pra caramba. As expressões faciais das pinturas do barroco eram expressões pesadas, às vezes no próprio mármore, sem forma. Aqui não, aqui a gente vê um perfeito equilíbrio. E aí coloquei para vocês aqui o seguinte, ó. Esse Jacques-Louis David é considerado o maior nome da pintura neoclássica. Jovem ainda, ele viaja a Roma e estuda a antiguidade clássica. Suas obras são declarados manifestos contra o rebuscamento barroco e a favor dos ideais da Revolução Francesa. A tela reproduzida mais do que a retomada da estética clássica é a valorização de um ideal de vida marcado pela honra. Não sei se vocês repararam, mas ali, ó. Ali nós temos o quê? O que o pai está segurando? Espadas. Espadas remetem a quê? A guerra? A luta, né? A luta, a algum confronto, né? E aí, essas espadas estão sendo dadas pelo pai aos filhos, né? E os filhos estão em posição de juramento, tá? E aí eu coloquei para você aqui, para você entender, ó. A tela reproduzida mais do que a retomada da estética clássica é a valorização de um ideal de vida marcado pela honra. Na antiga Roma, a disputa entre dois clãs pelo domínio da região do Lácio termina em um duelo em que se defrontariam três irmãos. A cena reproduz o juramento que os três irmãos fizeram ao pai. Fizeram ao pai. É importante observar o perfeito equilíbrio da composição com o pai ao centro. Olha só. Os irmãos à esquerda, as mulheres e as crianças formando um bloco à direita. Olha lá, ó, calma aí. Ó, mulheres, irmãs, os irmãos que vão lutar, o pai ao centro, tá?
As mulheres e as crianças formando um bloco à direita, ao fundo, colunas e arcos romanos. O jogo de luz e sombra, com a luz entrando em diagonal por trás dos irmãos, destaca as figuras que estão em primeiro plano. Ó, a luz entrando. Merecem destaque os 3 braços prestando juramento e as 3 espadas no ponto central da tela. Aqui o juramento, ó. Quem já fez juramento na vida sabe que tem que ficar assim, né? Quando a gente se forma, a gente faz um juramento. Vocês também vão se formar em medicina e vão fazer o juramento pela vida. Espero ser convidada para assistir a esse momento. Senão a porrada vai estancar, hein? Ó, temos aqui também uma outra, né? Essa aqui é mais... Eu achei mais revoltante, assim, né? Mas, enfim. Vamos ver o que vocês acham, tá? Então, deem uma olhada aí para essa pintura. É rica em detalhes, né? A gente olha assim, a gente percebe, caramba, trabalho que isso deve ter dado é absurdo, né? Mas vamos lá. O que vocês enxergam aí? Primeiro de tudo, acho que a gente tem que interpretar a cena em si. E essa cena aí diz respeito a quê? Já. Tipo, Fala, Sara. Oi, não, eu achava que, tipo assim, a pintura do arcadismo era uma coisa mais, tipo, calma e tal. Eu acho que a temática, pra mim, não tá parecendo aquela coisa calma, tá mais guerras, essas coisas. Essa pintura aqui. Essa pintura. A outra Você também, eu achou... não achei tão paz. Você achou que era para ser paz, né? É porque você vai ver paz no texto, tá? Na pintura, você não vai ver paz. Os ideais... Porque, veja bem, o que a gente está analisando aqui? A gente está interpretando uma imagem, mas do ponto de vista da língua portuguesa. A gente não está interpretando do ponto de vista artístico, porque a gente não tem técnica para interpretar. Esse é o ponto diferenciado, entendeu? Então, tipo assim, a gente está olhando aqui, quando a gente olha uma obra dessa, a gente percebe um equilíbrio, não é a paz do momento. Entende, Sara? É o equilíbrio daquilo que está sendo mostrado a gente. Tem diferença. Entendi o modo de fazer a pintura. Acho que travou. Travou o quê? Travou? Eu? Ah, que ficou sem imagem. Sem aparecer, quer dizer. Calma aí. E agora? Voltou. Voltou? Calma aí. Tá enxergando direitinho? Tô. Então é o modo de fazer a pintura, não a temática da pintura. Exatamente. E isso é técnico, tá, amor? Então, assim, isso eu vou ficar te devendo, né? Porque a gente não conhece as técnicas ali para poder fazer esse tipo de análise. Mas um professor de arte, com toda certeza, vai saber fazer isso. Agora, quando a gente está olhando, assim, as referências dentro, né, da interpretação que a gente dá, a gente percebe referências que remontam à questão do equilíbrio trazido com a antiguidade clássica. Agora, por exemplo, essa obra, olha o nome da obra, é O Rapto das Sabinas. Então, o próprio nome já remete para a gente o quê? Pô, rapto? Como assim o rapto? Que história é essa? A gente vai conhecer daqui a alguns segundos. Mas a ideia é a gente olhar uma tela em que o nome seja O Rapto das Sabinas, não tem como não apresentar para a gente uma situação de conflito, entende? Agora, como que essa situação de conflito está sendo apresentada? Eu não sei se isso é fumação mental minha,
eu tenho um olhar viciado, né? Porque é um olhar já de muitos anos, mas eu consigo enxergar aqui, embora seja um cenário de disputa, o fato de não ter sangue explícito, de não ter pessoas jogadas e mortas, né? Isso já traz para mim um equilíbrio maior do que se eu estivesse analisando uma tela barroca. Há pessoas no chão, mas há pessoas no chão se colocando para quê? Eu acho que esse é o ponto, Sara. Eu acho que esse é o ponto. Aqui não estamos vendo nenhuma pessoa ensanguentada. Não estamos vendo espadas fincadas nos peitos das pessoas. Entende isso que eu estou falando? Entendi, é que eu achava que a pintura também ia ser, tipo, todo mundo no campo, essas coisas. Sim, também tem, tá? Também tem, mas isso, tipo, isso não vai fazer pra gente, não vai trazer a mesma contribuição desse tipo de tela, desse tipo de pintura, para a gente refletir sobre, porque isso do cara no campo a gente já vai ver nas poesias. A ideia é que a gente veja que, assim, mesmo o cara trazendo o equilíbrio, que equilíbrio é esse? Pode ser um equilíbrio dentro da poesia, pode ser um equilíbrio artístico, que é a parte técnica que não estamos vendo, mas não necessariamente isso vai remeter ao fato de que, como o arcádico ele é racional demais, ele tem equilíbrio demais, então todas as pinturas dele têm de ser calmas também. Essa relação a gente não pode fazer, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. O que vocês enxergam aí, gente? Qual é a situação? Tentem descrever para mim. Milena, tenta descrever para mim essa imagem aí. O que você está vendo? Milena está aí? Ou está pensando? Deve estar pensando. Estou pensando. O que você consegue ver aí? Eu não sei se tem relação, mas a mulher no meio, tipo, ela é mais clara do que todo mundo. Tipo, a roupa, até a cor da pele é muito clara. Não sei se ela veio com o objetivo de apaziguar a briga, sabe? Tipo, alguma coisa do tipo. É isso, é isso. Sim, mas quem que te diz isso? Não é o fato de a cor dela ser clara, é o quê? O fato dela estar no meio, né? Sim, e o fato dela estar assim, né? O fato dela estar... É como se fosse apartando ali a situação, né? Afastando as pessoas que estão brigando ali, né? Beleza. Agora dá uma olhada aqui, Milena. Dá uma olhada aqui. Ó. Essas crianças aqui, tá vendo? Essa criança aqui. Essas crianças estão nuas, né? Essa mulher aqui parece nua também. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, chegar mais perto. Popogê aqui, ó. Popogê. Olha a mulher aqui, ó. Essa mulher está suplicando para que esse homem pare, né? A mulher segurando o filho, olha a cena. A mulher segurando o filho, suplicando para que provavelmente o marido ou o irmão, enfim, mas com certeza o marido, né? Parece mais marido, abandone aquele conflito, a mulher aqui no centro. Vocês estão vendo com zoom, então, né? Sim. Tá, beleza. A outra aqui suspendendo o filho, ó. A mulher com a mão na testa, tá vendo? A pirralhada aqui jogada no chão, ó.
Eles estão jogados no chão, mas eles não estão mortos, eles não estão ensanguentados, né? Não nos traz, essa imagem não nos traz a ideia do desequilíbrio propriamente com mortes, com peso, como a gente tinha no barroco, tá? E aqui, ó, ele com um escudaço belo, os cavalos e tudo mais, tá? Aqui as colunas também, demonstrando aí a menção à antiguidade clássica, a torre. Beleza? E aí a gente vai agora... Já. Fala, amor. Eu posso também considerar uma característica desse período eu não sei como falar isso, mas tipo, o antropocentrismo, basicamente. Porque, por exemplo, o homem sempre tá dado como belo, né? Sem defeitos, parece, fisicamente. Sim. O homem é o centro das coisas. Essa perspectiva até na história a gente estuda, né? O antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Lá no Barroco, o que a gente tinha? A gente tinha Deus, o teocentrismo, né? O Deus como centro de tudo. Aqui não. Aqui você vê que o homem é o principal. Você não está errada, não. Está ótimo. Percepção bem legal. Link legal que você fez. É isso aí. Hein? Vamos lá, então, conhecer um pouco da história, né? Por que eu falei que eu achei pesado, assim, né? Pesada a história dessa imagem. Em O Rapto das Sabinas, Davi retrata outro episódio que remonta à origem lendária de Roma e a seu fundador, Rômulo. No início, Roma era habitada apenas por homens. Com o intuito de dar continuidade à raça romana que surgia, Rômulo orquestrou o seguinte plano: convidou os sabinos, homens e mulheres de cidades vizinhas, para um festival em homenagem a Netuno, deus dos mares para os romanos. Só que o convite escondia um propósito obscuro. Isso que eu achei pesado. Raptar as mulheres jovens, as jovens mulheres sabinas. Ao descobrirem o plano de Rômulo, os sabinos declararam guerra aos romanos. A guerra só foi interrompida em um lance dramático. Com os filhos nos braços, as sabinas investem contra as linhas de combate, suplicando pelo fim dos combates, né? E aí foi o que a Milena falou, que parecia que a mulher estava apartando, e de fato ela estava. Então, é escroto pensar nessa história, né? De que tipo só tinha homem em Roma, e aí, então tá, vamos lá. Para dar continuidade, vamos invadir, vamos sequestrar as mulheres, né? E aí vamos levar para que a mulher seja subserviente ao homem, para que possa, na verdade, gerar aí a reprodução de novos seres, né? Então, olha só que bacana também essa imagem servindo como interdisciplinaridade, né? Então, o nome, né? O Rapto das Sabinas. Aí quer dizer, a gente pensar assim, como que a gente poderia usar essa pintura arcádica na redação? Que tipo de tema que a gente poderia trazer essa história que a gente ficou sabendo agora? Uma das histórias de fundação de Roma, né? Porque tem várias, mas como que a gente poderia trazer isso do ponto de vista assim da redação? Se a gente quisesse usar essa pintura como ponto de partida. Difícil, né? Mas vamos lá. Quero escutar vocês. Objetificação das mulheres? Objetificação das mulheres e justamente... Alguém ia falar alguma coisa? Fala. Não, até do tema que caiu, né? De violência contra as mulheres. Sim, mas aí vamos pensar na questão assim, simbólica da coisa, né? Aqui ninguém está batendo na mulher, né? A gente tem um outro tipo de violência, mas vamos pensar na questão de que as mulheres aqui estão servindo apenas para o quê? Para que
esse papel que hoje a gente luta tanto para combater, né? Por que hoje o feminismo é muito importante, né? Dentre outras coisas, para a gente poder mostrar que a mulher não serve apenas somente para, né, não serve apenas para isso aí. Como a gente a vida inteira foi julgada, né? Como a gente a vida inteira foi mais do que julgada, foi subjugada. Como a gente a vida inteira só servia para reprodução e para o lar, veja que essa pintura arcádica, sendo uma pintura, algo que tem prestígio social, né, trouxe por trás dela uma ação absolutamente, como é que eu posso dizer, asquerosa, né? Porque você em Roma só tem homem. Aí o que você faz? Você vai para uma cidade ao lado, sequestra as mulheres, para que essas mulheres possam reproduzir com os homens romanos, para que a continuidade da espécie seja preservada. Então, realmente, assim, a ideia da objetificação da mulher, né, da violência, não a violência física contra a mulher, mas a violência contra o corpo da mulher, que vai ser usado justamente como um objeto sexual, né, como uma necessidade apenas, né, de reprodução. Então, de repente, até seria legal você criticar, né, esse tipo de obra, ou trazer esse tipo de obra para contextualizar, falando que, apesar de estarmos falando sobre uma pintura do século XVIII, início ali, né, do século XVIII, a gente ainda tem esse olhar para a mulher, né? É claro que isso vem mudando, mas ainda há pessoas na nossa sociedade, a sociedade do século XXI, que acredita que as mulheres só servem para tomar conta da casa e para reproduzir. Apenas isso. Então, sabe aquela história, mulher minha não trabalha? Sabe essas histórias do senso, essas frases do senso comum que a gente viu na aula de redação da semana passada, que não podem ser ditas, que carregam preconceito? A gente está falando basicamente disso. Então, de repente, pegar uma pintura, né? Falando sobre a pintura denominada O Rapto das Sabinas, de Jacques Louis David, representa o sequestro feito por romanos de mulheres daquela região com fins de reprodução da espécie. Apesar de essa referência ser uma referência do século XVIII, ainda há, na contemporaneidade, uma parcela dos homens que pensa, né, que tem o pensamento semelhante ao povo romano, né? Então, algo dentro desse viés ficaria bem interessante e bem diferente, porque normalmente, para se fazer analogias na redação com pintura, é bem difícil. Você tem que conhecer o nome do quadro. E, obviamente, eu não estou falando que você vai lembrar no Enem disso, né? Mas seria uma boa. Não só você usar, no Enem não deve cair nada disso, né? Com certeza não. Mas, de repente, numa redação que a gente vai fazer, né? Se tiver aí um casamento do tema, por que não? Eu acho que vale arriscar, tá? Já dá pra usar muito do grito, né? Tipo, o caos que a sociedade virou, representa. Já botar Sim. na introdução, assim. Também. É uma boa. Tá? Então, acho que não só a gente olhar para a literatura assim como, né, tipo, tá, beleza, eu tenho que entender as escolas literárias, mas como que a gente pode usar isso a nosso favor também na redação? O que a gente está fazendo aqui é uma interpretação de imagem, mas isso não significa que eu não possa usar na redação, tá? Então, é uma coisa bem legal. Gente, agora, pelo amor de Deus, olha que mara. Aqui já é arquitetura arcádica. Olha só que mara, gente. Eu não sei vocês, mas eu sinto uma paz ao olhar para essa arquitetura. Não parece que está tudo no seu lugar? Quem é que olha para uma casa dessa e fala assim, está tudo cagado lá dentro, tudo bagunçado? Não dá uma paz quando a gente olha para essa casa?
que vocês me dizem? Qual a opinião de vocês? É que é tudo muito certinho, né? Muito retinho, proporção, tudo É mais. tudo muito clean, né? A casa de uma amiga minha é assim mesmo, é um branco, alto, assim, a gente entra, só ficava assim na porta da casa dela olhando assim. Dá mó Caraca, nossa. alívio, sei lá. Não dá um negócio assim? É um tipo, é uma paz assim que você sente, é um equilíbrio, né? Não é uma casa zoada, não é uma casa com muita informação, assim. Apesar dela ser planinha ali, bonitinha e tal, né? Dela ter detalhes, olha só, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ela tem os detalhezinhos aqui, tá vendo? Ó, a gente consegue visualizar os detalhezinhos aqui em cima, uma espécie de uma cúpula e tal. Mas, apesar disso, ela é muito clean, né? E aí, ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu diminuir aqui. Essa residência de campo, olha só, residência de campo apenas, de Thomas Jefferson, seguidor dos iluministas franceses, autor da Declaração de Independência, publicada em 4 de julho de 1776, e terceiro presidente dos Estados Unidos. Né? Terceiro presidente dos Estados Unidos teve uma casinha dessa, uma casa equilibrada. Também, qual é a remetência à questão grega, à questão da Antiguidade Clássica que a gente vê? A questão das colunas, né? Como se fosse um portal, sabe? É muito lindo. Um templo, né? É um templo, exatamente. É muito lindo, assim. Tipo, e apesar de a gente achar isso, achar essa casa estrondosa, isso era considerado simples. Veja bem, isso era considerado simples, tipo, não tem muita informação, né? Ela é clean, ela não tem muita informação. Imagina só, gente. Olha o que era considerado simples. Sinistro, né? Mas é bem bonito, eu achei bem legal. Gente, olha, gente, sério. Isso aqui, na verdade, é o quê? Isso aqui, ó, é a mesma casa, tá? Olha só que mara. Isso aqui é um outro ângulo da casa. Refletindo a influência do pensamento liberal europeu e da estética neoclássica, a arquitetura predominante nas regiões que serviram de cenário à independência dos Estados Unidos retoma a simplicidade e as colunas das construções gregas. Então, gente, isso é simplicidade, tá, meninas e meninos? Isso é a simplicidade. Se essa é a simplicidade, eu não sei o que não é. Mas eu bem que queria uma casa dessa. Se eu tivesse uma casa dessa, eu ia tirar várias selfies aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ia estar eu aqui, fincada, tirando selfies com a água aqui, que ia refletir a minha imagem. Adoro. Fora que o verde sempre favorece, né, Sara? O que você acha? Favorece. Você que gosta das fotos. O verde favorece muito. Então, a coisa da natureza, ela é realmente importante para a gente pensar aí nas fotos equilibradas. Parece um pouco com a casa do Gustavo Lima. Essa aqui? Você não. viu? Ah, não, que agora eu vou ter que jogar no Google. Postaram dizendo que a casa dele parecia o Templo de Salomão. Que isso, gente? Calma aí. Cara, a casa dele é bizarra. Eu nunca vi um negócio daquele. É tipo assim... É Gustavo Lima? Quantos metros tem a porta? Isso. Deixa eu ver. Não é do Rodrigo Faro? Vê depois do Rodrigo Faro. Calma aí. Cacete, parece a Havan. Calma aí. É a casa dele, isso aqui. Ó, as colunas, ó, gregas. Que isso? É essa casa dele. aqui. Aham, e ele bombadão. Deve morar ele e a esposa só. Ah, cara, mentira.
E todos os funcionários. Vamos ver aqui o que eles falam, ó. Um palácio, um novo empreendimento da rede Avan. Aí, tá vendo? Eu confundi, achei que fosse uma igreja universal. O cenário do novo live action de Cavaleiros do Zodíaco? Ou seria um retrofit da Casa Branca? Poderia ser tudo, mas não é nada disso. Trata-se apenas da mais nova morada do cantor sertanejo Gustavo Lima. E, Nara, como é que tu sabe disso? Tu segue ele? Não, é que eu vi no Instagram de fofoca que comentaram que a casa dele parecia o Templo de Salomão. Ah, Aí tá. foto. Após um post no Instagram oficial do próprio cantor, ao invés das pessoas falarem do corpo exuberante do sertanejo ou da grandeza da casa, a arquitetura singular e excêntrica da construção chamou a atenção e foi motivo para exaltação na internet. Então, gente, o que eu cliquei aqui? Calma aí. Eita, porra, fui lá. Calma aí. Deixa eu ver. Pronto. Já pensou se chega uma pessoa assim desavisada lá no nosso canal? E aí vê assim, caraca, o que o Gustavo Lima... Sabe quando a gente vai passando o vídeo? Já pensou se a pessoa vai direto para o Gustavo Lima? Porra, a casa dele não tá aqui, cacete. Não era aula de literatura, gente? Exatamente. O que o Gustavo Lima está fazendo? Não tô achando. Vou ter que ficar lá. Calma aí. Localizada em uma A fazenda... gente vai aparecer no Instagram de fofoca. Pois é. Localizada em uma fazenda de Goiás, a humilde residência possui nada mais, nada menos que 15 mil metros quadrados, onde o cantor pede um Uber para ir da sala até a varanda do... Não, mentira. Simples. Mentira. Não acredito nisso. Gente, cada detalhe foi minimamente pensado para dar conforto aos moradores. E momentos inesquecíveis também com os amigos. Tem cantinho para tudo, inclusive para compor as músicas que o público adora. Retratou a construtora. Ah, a construtora amou, né? Óbvio. Ganhou uma grana. Gente do céu. Tem academia, sauna, vestiários, casa de apoio com cozinha industrial, dependência para funcionário. É, galera. Top. Aí começou aqui a gastação. Com que idade vocês descobriram que o Gustavo Lima mora em uma loja da Havan? Descobri hoje. Tá faltando só isso mesmo. Repara no carrinho de golfe atrás. Deve ser para andar pela casa. Caraca, fato. Nossa, nem tinha reparado isso. Jesus. Se considerarmos o QI, faz sentido. Já começou, né? A galera já pira o cabeção. Que loucura! Caraca, Nara. Grande contribuição. Caceta. Caceta, gente. Como é que pode uma casa daquela? E aí, meus amores, para a gente analisar ainda essa coisa de arte, é escultura, né? Aí na escultura a gente consegue ver... aí sim, né? A gente consegue ver mais a ideia do equilíbrio em todas as temáticas, né? Não só na constituição da técnica, mas também a própria imagem em si, né? Então, dá uma olhada aí, deixa eu dar um zoomzinho para você. Olha só. Descrevam para mim o que vocês veem. É um casal apaixonado. Um casal apaixonado. Beleza. O que mais? Agora fala da... Assim, a gente tá vendo, né? Um casal, beleza, mas falem da própria constituição da arte. O que vocês veem? Os traços, o corpo, né? Como que vocês veem isso? O toque, assim, tipo, o olho. Não tem olho. uma... Sara, não tem uma leveza? Tem um negócio, assim, uma proximidade. Pois é, um negócio assim esquisito, né? Aquela pegadinha aqui que tu quase não sente, sabe? Uma química, tem isso. Tem uma parada, tem uma química, tem uma física, tem tudo ali, né?
Se tivesse um mamilo aqui, aí ia ser top, né? Não tem. É um homem sem mamilos. Mas, veja bem, a gente consegue perceber... cara, olha só, é sério. É incrível como que uma imagem parada consegue revelar isso pra gente. Eu acho que talvez seja esse o ponto que eu acho mais foda da arte, assim. Como que pode, né? A coisa tá parada aqui, ela não tá, aspas, dizendo nada, mas está dizendo tudo. A gente consegue perceber esse clima ameno entre eles, a gente consegue perceber esse equilíbrio, né? Olha a face deles, né? O nariz, o contorno da boca. Gente, pelo amor de Deus. Olha só, calma aí. Não sei se eu consigo dar mais um aqui. Acho que não. Que pena. Não consigo, mas, tipo, cara, um cantinho aqui de boca, não sei se vocês estão vendo, sabe? E isso a gente consegue ver pela escultura, muito foda, né? Eu acho top. Quem fez esse? Foi o Antônio Canova. O veneziano Antônio Canova produziu as melhores obras da escultura neoclássica, recuperando a simplicidade, a pureza e o equilíbrio da antiguidade. Em Adônios e Vênus, que retoma a mitologia, podemos perceber o absoluto domínio da estética clássica, com destaque para a textura que Canova imprimiu à pele dos modelos e para a suavidade, é isso, suavidade, e idealização dos traços das figuras humanas. Seria o que a gente chamaria de perfeito, né? Esses traços aqui são mara, bem equilibrados, tá? E aí a gente vai para o contexto histórico em si, para a gente já começar a trazer para a nossa ideia aqui de texto, tá? Então, quais são os outros nomes que a gente tem para o arcadismo? Então, a gente pode ter arcadismo, que é o mais comum, que a gente conhece. A gente pode ter setecentismo, tá? E a gente pode ter neoclassicismo, beleza? Estamos aí num cenário do século das luzes, do iluminismo, né, preparando o caminho para a Revolução Francesa. A gente tem dentro do arcadismo o espírito reformista, então a gente pretende reformular o ensino, o hábito, as atitudes, ok? Então saímos daquela atmosfera barroca, estamos agora adentrando a uma nova era, e para isso temos de reformar. Temos de criar uma outra forma, criar um molde novo para esse novo momento. A primeira metade do século XVIII marcou a decadência do pensamento barroco. A burguesia ascendente, voltada para as questões mundanas, deixava em segundo plano a religiosidade, que permeava o pensamento barroco. Além disso, o exagero na expressão barroca havia cansado o público. E quando a gente fala de literatura, é muito importante pensar nisso. As coisas cansam e o público quer novidade. Se o público quer novidade, vamos dar essa novidade para o público, tá? Em meados do século XVIII, na Inglaterra e na França, a burguesia passa a dominar a economia do Estado, por meio do intenso comércio ultramarino e da multiplicação de estabelecimentos bancários, assenhorando-se mesmo de uma parte da agricultura. A velha nobreza está arruinada, os religiosos têm as suas polêmicas e levam os problemas teológicos ao descrédito. Toda a Europa está sob influência do pensamento burguês. Então, a burguesia ganhando cada vez mais corpo aí, tá? Apesar de a burguesia se voltar contra a nobreza e o clero, mostrava-se conservadora e reticente quanto à ideia de promover e distribuir seus privilégios às classes menos abastadas socialmente. E isso é um ponto que a gente vai morrer dizendo, né? A gente está falando aqui de século XVIII, mas nada mudou. Há sempre aquele cara com um poder financeiro absoluto, com condições de existência absolutamente favorecidas, que vai criticar, né, as pessoas que não dividem com o próximo.
Mas, na verdade, ele também não divide. Então, é a ideia de que você critica quem tem o recurso financeiro, mas você não divide também o seu, né? Então, não adianta que a burguesia se voltar contra os excessos da nobreza e do clero, se ela também não vai meter o bolso e distribuir os privilégios que conseguiu para todos igualmente. Né? A famosa hipocrisia. No Brasil do século XVIII, o centro econômico transfere-se do Nordeste para a região das Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então, nós ficamos aqui com 2 centros econômicos. Minas Gerais, em particular Vila Rica, é o cenário dos acontecimentos mais significativos e dos personagens mais importantes dos anos setecentistas. Então, temos o ciclo da mineração, o ciclo do ouro, Inconfidência, Tiradentes, e os poetas do arcadismo e Aleijadinho, tá? No Brasil... Oi? Isso significa que o arcadismo é um movimento mais por parte da população? Porque tem isso, não tem? Deles serem divididos, tipo, um é mais por parte da nobreza, um mais por parte da burguesia. Então, o arcadismo seria mais por parte da população, até por ir contra esse estilo rebuscado, que no caso a população não teria muita condição, né? Exatamente. Só que aí, veja bem, existe uma coisa que a gente vai analisar, a gente vai chegar lá, que é o fingimento poético. Tá? Então, assim, não se engane, como a gente viu agora, não se engane de que isso seja verdadeiro, tá, Mir? Existe, sim, um movimento mais popular da escola literária, mas, assim, lembrem-se que os próprios arcádicos que vão fundar a Arcádia Ultramarina, que eu vou falar daqui a pouco, esses próprios caras, esses burgueses em si, eles vivem em ótimas condições na urbe, na cidade. Tá? Então, assim, por mais que pareça um movimento mais ligado às raízes do povo, a gente tem ali ainda algumas contradições dentro dessa ligação. Não é de fato popular, entende? Aham, entendi. Mas que é mais aproximada do povo do que, por exemplo, o barroco, com toda certeza. Até porque o barroco tem muita ligação com a questão da igreja, né? Então, existe aí um poder social muito maior do que da burguesia, apesar de que, nesse momento, a gente vai ter Revolução Francesa, enfim, em que a burguesia fez o seu papel, então, de alguma maneira, ela é, sim, mais influente. Mas não nos esqueçamos, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é o que de fato aconteceu. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Na verdade, a gente tem aqui, e aí botei aqui para você, que é o seguinte, um marco, né? O que seria se a gente tivesse que falar assim, quando que no Brasil o arcadismo surgiu? Quando que a coisa se deu, de fato? E aí eu coloquei aqui para você, ó, com a publicação de obras do Cláudio Manuel da Costa, que é um cara que, para a gente, é importante, porque é o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, são os 2 escritores mais importantes dessa época, no que diz respeito à poesia. Depois a gente vai estudar o Basílio da Gama também, que é mais da prosa, que já vai trazer o caminho aí para o romantismo. Mas a fundação da Arcádia Ultramarina e a publicação de obras são esses 2 fenômenos que vão demonstrar para a gente que o arcadismo agora surgiu. O que é essa fundação da Arcádia Ultramarina? Vocês já ouviram falar em Arcádia Ultramarina? Vocês sabem o que é? Vocês conseguem lembrar da escola o que foi essa fundação da Arcádia Ultramarina? Vocês imaginam? Ou não tem nem ideia? Pode falar aí. Eu não lembro. Não lembra, não?
Alguém lembra? Tem a ver com o negócio de ensinar as técnicas? Era isso aí? Não, na verdade era o seguinte, essa Arcádia Ultramarina era na verdade foi a fundação de uma sociedade literária no Brasil. É como se a literatura surgisse no Brasil por meio da fundação dessa sociedade literária. Foi o primeiro momento em que a galera olhou e falou assim, vamos formar uma sociedade literária aqui, só burguesia, porque nunca foi para pobre a ideia da literatura. A literatura sempre foi, e eu comecei a aula falando isso, né? Sempre foi um mecanismo de diferenciação das pessoas cultas, né? Então, essa Arcádia Ultramarina é a sociedade literária da época. Então, criou-se um grupo, ok? Que ficava discutindo aí sobre essas questões literárias. É como se fosse, sabe, um bar que só vai, sei lá, só vai o público LGBT, que mais, não sei em que letra está, mas imagine isso. Imagine um público, um bar em que só vai um tipo de pessoa. A Arcádia Ultramarina seria não um bar, tá, gente? Mas uma sociedade secreta da época em que os literatos iam para lá conversar sobre literatura, debater sobre literatura, né, pensar sobre a literatura, todos juntos, tá? Então, isso foi em 1768, tá? E aí, a partir daí, é que a gente consegue enquadrar a fundação do arcadismo no Brasil. Tudo bem? A maçonaria era tipo isso também, né? Eu sempre fico com esse negócio de maçonaria, que eu nunca sei o que é, se é uma coisa. Sei lá, É porque a maçonaria é uma sociedade secreta também, né? Então, assim, tem mistérios que envolvem a maçonaria, tipo, quem vai não pode dizer o que viu lá dentro e tal. De fato, tem isso, sim. E a Arcádia Ultramarina também tinha isso, né? Como se as pessoas não soubessem muito bem o que acontecia lá, sabe? Mas a maçonaria tem isso também. Eu não entendo muito também de maçonaria, mas eu sei, assim, das pessoas com as quais eu conheço, com as quais eu convivo. E as pessoas que são, né, de fato, maçons e tudo mais, faz-se muito mistério, né? A gente não tem muita informação. A gente sabe que é uma sociedade secreta, né, que tem lá as suas questões pessoais, que não compartilham, né, essa sociedade toda ali dentro. Os maçons não compartilham o que acontece, né? Na verdade, quem compartilha é o ex-maçom, é o cara que foi maçom um dia e saiu, e nem pode, porque parece que tem uma questão de palavra ali, você não pode contar, é uma coisa muito louca. Eu também não entendo muito, não, assim. Sei até de histórias, mas não vou contar, obviamente, aqui, né, porque eu estou na internet, mas tem um quê de mistério. Eu que não quero descobrir. Ai, chamou a vontade de saber. Ai, não quero saber, não. Tem coisa que é melhor a gente não saber, Sara. Vai por mim. Mas, meus amores, é isso. Eu vou ficar por aqui porque depois eu vou começar, ó, daqui para cá, a gente para aqui, e daqui para cá a gente vai falar da linguagem em si mesmo, né, dos pontos de prova no que diz respeito à questão. Então, eu vou parar por aqui. Aí, na aula que vem, a gente vê isso com tranquilidade, para a gente não precisar falar correndo. Tá bom? Tudo bem ou não? Beleza. Então tá. Beijo para vocês. Até quando? Até amanhã. Beijo. Ah, gente, olha só, Milena, Sara, vocês que estão com a redação que eu já mandei, falem comigo hoje à noite para a gente tirar as dúvidas, tá? Você não me mandou, não, já. Mandei sim. No e-mail? Sim.
Ah, tá, porque eu mal abro o e-mail, então, desculpa. Nada, beijo. Você me mandou, já? Não sei, acho que mandei. Eu mandei para todo mundo que eu estava devendo. Tá. Mas você me mandou, calma aí, você me mandou uma redação essa semana. Não, eu te enviei 2 na semana passada. Então eu devo ter corrigido já. Vê lá depois. Qualquer coisa você fala comigo ali no WhatsApp. Tá? Beijo. Beijo.